E aí, gente amiga, tudo certo? Como é com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje vou estar falando um pouco, né? Qual o horário melhor de regar as plantas, pessoal? Já estou aqui com a mangueira preparada aqui, ó. Já está regando esse jardim aqui todo até lá em cima. Mas qual o horário ideal para molhar as plantas? Qual época? No verão, inverno? Quando que a gente deve regar mais vezes, menos vezes? Então acompanha o vídeo aí, pessoal. Então, pessoal, a água quando a gente rega, ou a água da chuva, né, ela vai para algum lugar no jardim, né? Agora eu tô regando essas plantas aqui, é uma na cada serra, essa aqui é um pé de rosa maluca, isso aqui é uma seca-viva de tuberja ornamental. Então, para onde vai essa água? Essa água ela vai para o solo. O solo ela serve como uma caixa d'água para as plantas, né? Porque as plantas ela absorve a água através da sua raiz, né? E através das folhas as plantas ela transpira. Então, por isso a gente tem que estar sempre regando as plantas, porque as plantas é um ser vivo que precisa de água, né? E o solo tem que estar sempre molhado, né? Porque as plantas precisam da água, como nós precisamos também da água. E as plantas ela absorve a água através da sua raiz, certo? Mas qual o horário ideal para molhar as plantas, regar as plantas, certo? Então assim, pessoal, então na medida que as plantas vão transpirando, igual nós, quando a gente transpira, a gente começa a suar. Então esse suar são líquidos, né? Então na medida que as plantas mais transpiram, mais elas vão precisar de água, né? E qual o horário que as plantas mais precisam de água, pessoal? O horário que as plantas mais precisam de água é no período de manhã, né? Até 1 hora da tarde, que elas mais precisam. Então quando que a gente rega mais? Então no verão, época muito quente, época de muito calor, né? Onde que nós, seres humanos, também suamos bastante. Então no verão é a época que nós precisamos de regar as plantas mais vezes, né? Com mais quantidade de água, né? É como nós no verão também. No verão é a época que a gente mais tomamos água também, né? Então eu sempre aconselho o pessoal, para os meus clientes, no verão, né, regar na média de 4 a 5 vezes, né, por semana as plantas. Porque é a época que elas mais transpiram pelas folhas, né, e pela raiz elas absorvem a água. Então no verão, principalmente no verão, o solo tem que estar sempre mais úmido, né? Porque é a época que as plantas mais precisam de água. Certo, pessoal? Vamos aqui, pessoal. Dobrou a mangueira. Então, pessoal. Então, como eu estava falando, as plantas precisam muito de água, principalmente no verão, né? Que é a época que ela mais transpira. Mas quando chega no período da tarde, elas reduzem muito a sua necessidade de água. Os poros que se encontram nas folhas, elas se fecham, né? Da onde que elas não precisam muito tanto de água. E no período da noite é o horário que as plantas menos precisam de água. Então o horário ideal, pessoal,
para regar as plantas são no período da manhã até 1 hora da tarde. Agora eu estou regando, são 8 horas da manhã. Aqui esse vídeo está sendo gravado em 14 de agosto, aqui no sul, frio. Claro, pessoal, que vai depender muito da estação. No verão, época quente, época de calor, época que as plantas precisam mais de água, né? Então, ou seja, se no inverno a gente rega as plantas no período de 2, máximo 3 semanas, 3 vezes por semana, no verão é de 4 a 5 vezes por semana. Certo, pessoal? Então, pessoal, já no inverno eu aconselho, pessoal, jamais regar a planta durante a noite. Por quê? Mais uma vez mais, aqui no sul, época agora de junho, julho, agosto, época de frio, muito frio, né? Então, se eu regar as plantas durante a noite, é o horário que as plantas menos precisam de água, né? Menos precisam de água. Então elas vão estar ficando encharcadas e devido ao frio, o que vai acontecer? Vai acontecer que as folhas vão queimar com o conjunto, com a combinação da água e o frio, com a mesma coisa, como fosse uma geada. Essas águas vão congelar nas folhas e vão queimar as plantas. É a mesma coisa. Se eu pegar um alface, uma couve e botar dentro do congelador, algo assim, quando eu for retirar eles vão estar todo queimados, porque devido ao frio, né? Devido ao congelamento. É a mesma coisa se eu molhar as plantas no inverno durante a noite. À noite elas vão estar com os poros fechados, não vai ter tanta necessidade das águas, e é onde que queima muitas plantas durante a noite. Aqui no sul é uma coisa, acontece muito isso aí. Durante o frio à noite cai a geada, chega de manhã cedo, as plantas estão todas queimadas devido ao frio, devido ao gelo. Certo, pessoal? Pessoal, deixe seus comentários, suas opiniões, o que vocês acharam, ideias também para mim gravar mais vídeo com certos temas. E vamos que vamos, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, não esquece de curtir o canal, deixar seu like, compartilhar, deixar seus comentários. Aí, pessoal, se vocês gostaram desse chapéu novo aqui, não, mandei fazer esse chapéu novo agora, na cor de azul, antes era verde. Certo, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês, forte abraço, não desanima. Certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de toda a sua família, todos aqueles que acompanham nosso canal, estão chegando agora, já conheceram. Vamos que vamos, pessoal.